E aí, gente bonita, elegante e sincera. Tudo bem com vocês? Eu sou Fábio Castilhos e vamos ter uma aula sobre a primeira geração romântica? Pega a pipoca e vamos começar? Desde a carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500, que detalha a chegada dos portugueses no Brasil, o índio faz parte da cultura, da literatura, da história, da sociedade brasileira. Só que a gente precisa dar uma olhada de que forma aquele índio de 1500 chegou até aqui, passando pelo modernismo do Oswald de Andrade, pelas canções do tropicalismo de Caetano Veloso, ou ainda chegando no Carnaval brasileiro, em 2020, no desfile da Portela. Se a gente for analisar o índio dessa forma, ele ganha uma proporção muito grande na Carta do Caminha quando é apresentado. Dê uma olhada nesse trecho. Eram pardos, todos nus, sem nenhuma coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles pousaram. Mostrando a primeira percepção dos portugueses quando tiveram contato com os índios e, ao ter esse contato, conseguiram perceber mudanças culturais. Essa mudança cultural, especificamente de andarem nus, apenas cobrindo suas vergonhas, é mote para um poema de Oswald de Andrade para lá de 1822, quando ele publica no livro Pau-Brasil o poema Erro de Português. Olha só esse poema. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Nesse poema, Oswald de Andrade debate um choque cultural, porque apesar do título nos remeter a uma metalinguagem de ser um erro de língua portuguesa, não é isso que está sendo tratado. É que o erro foi do português, do navegador português, por ter chegado num dia de muita chuva. Se tivesse sido um dia de sol, com certeza, por causa do clima tropical, o português teria despido, o índio teria despido o português. Ok. Mas, continuando, pensa no seguinte. Esse mesmo índio, ele foi resgatado mais além a partir da independência do Brasil em 1822. O que aconteceu? Depois de 1822, com a independência, depois da chegada da família real em 1808, e toda aquela mudança de status do Rio de Janeiro, a literatura precisou resgatar, construir uma identidade nacional verdadeiramente brasileira. Não mais uma colônia portuguesa, mas com caráter brasileiro. E para isso, duas vertentes foram recriadas. Quais? Por um lado, a literatura focou na construção de um herói cavaleiro, na construção de um herói nacional. Por outro, a gente tem um foco na filosofia pensando em Jean-Jacques Rousseau e a construção do mito do bom selvagem. O que quer dizer isso? Por um lado, nós precisávamos criar uma identidade nacional. Por outro, a gente também precisava se associar à corrente artística, política, social e filosófica da época. O que está acontecendo? Na literatura foram construídos, então, as personagens que pudessem ter este retrato de Brasil. Por isso que a gente vai remeter, por exemplo, a Peri, Iracema e Juca Pirama, por exemplo. Peri, da obra O Guarani, escrita por José de Alencar, é esse herói nacional. Por que um herói nacional? Porque o Brasil, de certa forma, não teve Idade Média, não teve um passado glorioso. Então, a construção desse passado glorioso vai perpassar na busca da nossa história. E a busca dessa história vai chegar aonde? No índio. O índio que é o elemento do território nacional que pode ser valorizado e resgatado. E resgatado se torna idealizado, uma das características do romantismo da primeira geração. Quem é Iracema? Iracema passa a ser considerada a grande donzela. Por quê?
Porque nessa geração nós precisamos valorizar também não apenas a figura do homem como herói nacional, mas das nossas donzelas. Só que o Brasil, como não teve Idade Média, precisou, então, encontrar essa donzela, construir essa donzela na Iracema. E aí, José de Alencar, ao escrever a obra Iracema, constrói nela também o mito do primeiro cearense, Moacir, filho de Iracema, com o português Martim. E quem é Juca Pirama? Juca Pirama, poema escrito por Gonçalves Dias, descreve a história, a narrativa de um guerreiro indígena que, mesmo tendo sua aldeia derrotada, ele precisa valorizar a sua história, precisa valorizar a sua ancestralidade e, por ordem de seu pai, ele diz, não, vai lá, guerreia, luta, tu precisa mostrar o teu valor enquanto índio, enquanto guerreiro, e assim tu vais conseguir honrar o espírito de todos aqueles que estiveram contigo. Dê uma olhada nesse trechinho. Canto 4, de Juca Pirama, de Gonçalves Dias. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Ele está pedindo, chamando os outros guerreiros, contra quem ele vai acabar lutando, para que ouçam a sua história. E ouvindo a sua história, ele dizendo, olha, eu sou filho do norte, guerreiros, eu vou lutar, podemos perder, posso perder, mas o importante não é a vitória, é ter tido uma boa batalha. Já vi cruas brigas de tribos inimigas e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces, senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei. Narrando a história dele, do tanto que ele já caminhou, do tanto que ele já percorreu pelas selvas do Brasil. Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimorés. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos navos, calcados aos pés. E por aí vai toda a narrativa em que ele vai demonstrando, vai contando todo o caminho que ele percorreu até chegar ali, lutando contra aimorés, lutando contra a escravidão de indígenas naquele contexto colonial, mas ainda assim se mostrando como um grande guerreiro. E como um grande guerreiro, buscando ter uma grande morte. Por que toda essa literatura é importante? Porque a construção desses personagens, como Peri, Iracema e Juca Pirama, nos faz entender que a literatura brasileira coloca a idealização desse indígena não apenas como uma característica, mas a partir da independência do Brasil e da busca de uma construção de identidade nacional, eleva o índio ao patamar de símbolo nacional, de símbolo de uma identidade, de ideal heróico do brasileiro. Então, este índio que na atualidade muitas vezes é relegado à marginalidade, anteriormente era o grande herói do romantismo brasileiro e, no caso, mote de pelo menos 3 leituras maravilhosas que a gente precisa ter na nossa vida, na nossa literatura. Tá certo? Links, ideias e descrições vão estar tudo aqui embaixo nos comentários. Perguntas que vocês queiram fazer, podem fazer, por gentileza. Mandem comentários, mandem perguntas e façam os exercícios do livro. Peguem o livro de vocês, deem uma olhada no que vocês estão postando, no que vocês estão olhando. Deem uma olhada no capítulo que trata da primeira geração romântica.
Ali dá para fazer os exercícios relacionados ao Ijucapirama, por exemplo, e já avançando mais um pouquinho na prosa romântica, quando se estuda José de Alencar e as obras indianistas dele. Tá certo? Um grande beijo para vocês, fiquem em paz, até mais, tchau, tchau, beijo. Pipoquinha?